A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, estamos começando mais um Clique Jornal. Hoje, dia 18 de dezembro de 2013. Este é o Clique Jornal transmitido pela Rádio CT, a Rádio Ciência e Tecnologia, mantida pelo SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. E gostaria de mandar um alô para toda a base integrante do SINDCT, que é o INPE-DCTA em São José dos Campos, o CPTEC em Cachoeira Paulista, o CTI em Campinas, o CLBI em Natal, o CLA em Alcântara, no Maranhão, em Cuiabá tem um centro regional, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem outro, além da Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base brasileira na Ilha do Rei Jorge, a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado. E o convidado de hoje no Clique Jornal é o pesquisador Odílio Denis de Aguiar, engenheiro eletrônico formado pelo ITA, possui mestrado em Física Espacial pelo INPE e doutorado em Física pela Universidade Estadual da Louisiana, nos Estados Unidos. É professor visitante da USP, professor de mestrado e doutorado em Astrofísica no INPE e trabalha com ondas gravitacionais, que é a última comprovação que ainda falta da teoria da relatividade geral de Einstein. Isto é, temos um assunto de ciência, digamos, muito avançado, e o pesquisador Odílio vai explicar para a gente de uma forma muito simples o que são ondas gravitacionais. Não é isso, senhor Odílio? Seja bem-vindo. Boa tarde, Bruno. Obrigado pelo convite. Sim, ondas gravitacionais. Esse tema é muito interessante. Ondas gravitacionais, eu posso dizer, você pode comparar com ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas que a gente tem no rádio, na televisão, na luz, no raio-x que a gente tira para exame médico, essas coisas todas são ondas eletromagnéticas, né? Infravermelho, ultravioleta. As ondas gravitacionais são semelhantes, só que, em vez de cargas elétricas, né, elas são produzidas por movimento de massas. Então, qualquer movimento de massas aceleradas produz ondas gravitacionais. Só que a força gravitacional é muito mais fraca que a força elétrica, né? A força gravitacional ela só é significativa quando você tem muita massa. Então, por exemplo, a gente sente a força gravitacional da Terra porque ela tem muita massa. Imagina se a Terra fosse composta de cargas elétricas. A gente teria uma força elétrica muito, bilhões e trilhões de vezes maior do que a força gravitacional. Por causa disso, as ondas gravitacionais também são muito mais fracas, o efeito dela é muito mais fraco. Elas foram, primeiro, digamos, as pessoas começaram a pensar em ondas gravitacionais já com Newton, quando ele formulou a teoria da gravitação, a lei de Newton, né, da gravitação. As pessoas naquela época, em 1687, começaram a pensar qual era a velocidade com que a força gravitacional se propagava. E eles pensaram durante 200 anos, até o final do século XIX, quando os primeiros cientistas começaram, então, a achar que também deveria existir ondas gravitacionais. Então, vamos tentar dar uma pequena separação, que, inclusive, numa conversa prévia que a gente teve, ondas gravitacionais não é a mesma coisa que a força da gravidade. Não é a mesma coisa, exatamente. O Newton e essa turma estavam estudando a força da gravidade. Isso. Pois não, por favor. Então, é a mesma analogia que você tem entre força elétrica e força gravitacional em ondas eletromagnéticas e ondas gravitacionais. Ondas eletromagnéticas não é a mesma coisa que força elétrica.
Assim como as ondas gravitacionais não são a mesma coisa que a força gravitacional. Digamos, o choque não é a mesma coisa que a transmissão de ondas... Isso. A onda eletromagnética é a força elétrica variável, quer dizer, é a carga elétrica em movimento, e aí produzindo um campo elétrico variável e, portanto, uma força elétrica variável que produz, então, a onda elétrica, a onda eletromagnética. A onda gravitacional é a mesma coisa. Ela é o campo gravitacional variável, variando, que aí, então, se propaga no espaço, e essa propagação justamente é a onda gravitacional. Então, Einstein foi o primeiro a prever matematicamente a existência dessas ondas gravitacionais. Ele demonstrou, inclusive, com a teoria de relatividade geral dele, um ano depois da publicação dessa teoria, ela foi publicada em 1915, e em 1916 ele já previu, já publicou um trabalho dizendo que deveriam existir essas ondas gravitacionais e que elas deveriam se propagar também com a velocidade da luz. Durante 40 anos, houve um debate grande se essas ondas transmitiam energia ou não. O próprio Einstein morreu achando que elas não existiam, que era só um artifício da teoria dele. Ele mudou de opinião, ele reconsiderou a opinião dele, como é que foi isso? Ele ficou em dúvida. Ele ficou em dúvida da própria ideia. Em dúvida da própria previsão dele, porque é uma coisa complicada a matemática, e a pessoa fica na dúvida se ela é só um artifício matemático da teoria da relatividade geral ou se ela realmente tem existência física, ela transmite energia. Essa dúvida foi sanada só depois da morte de Einstein. Einstein faleceu em 1955 e essa dúvida só foi esclarecida cerca de alguns anos depois. E, finalmente, ela foi totalmente esclarecida em 1963. Então, a partir dessa época, do final da década de 50 e início da década de 60, a comunidade começou realmente a achar que essas ondas existiam, né? As primeiras propostas de detecção foram, então, feitas. Foi um americano chamado Joseph Weber que propôs o primeiro detector para detectar essas ondas. Essas ondas gravitacionais, elas provocam deformações nas coisas, em todas as coisas, em toda a matéria, no espaço. Então, a gente, nós somos constantemente banhados por essas ondas gravitacionais. E o nosso corpo, então, é deformado por essas ondas. Felizmente, essas deformações são muito pequenas, porque as ondas são muito fracas. Então, essas deformações são da ordem de tamanhos menores do que 1 milhão de vezes menor do tamanho do que o próton, por exemplo. Próton é uma partícula do núcleo de um átomo, né? E comparando com um assunto que teve muito em pauta recentemente, que é o bóson de Higgs, que é uma subpartícula do átomo, essa deformação causada pela onda de gravitação... Opa, lá eu quase errando o termo. Pela onda gravitacional, ela é muito menor que um bóson de Higgs também. É muito menor que um bóson, que é uma subpartícula. Isso. Você tem uma proporção mais ou menos de... Tem, mas o bóson de Higgs você consegue começar a detectar bósons, ele quando você está investigando dimensões da ordem de 1000 vezes menor do que o diâmetro de um próton. A onda gravitacional, ela não se espera nada chegando à Terra tão grande quanto isso. Se chegar, é uma tsunami, é uma coisa monstruosa, né? Completamente raríssima e imprevisível, e completamente
não prevista, né? E para a gente ter um parâmetro de pesquisa, o bóson de Higgs é uma descoberta muito recente, ou esses estudos sobre os bósons, que tem outros tipos de bósons, outros tipos de subpartículas, atualmente eles estão na vanguarda da pesquisa da física, isso. Da física. Sim, sem dúvida. Então, esse estudo de ondas gravitacionais, eles estão décadas à frente. Eles estão começando hoje para talvez colher resultados em décadas. Eu estou fazendo esse pensamento em relação ao tamanho dele. Isso. As ondas gravitacionais, para detectar as ondas gravitacionais, a tecnologia tem que estar mais avançada do que a tecnologia necessária para detectar o bóson de Higgs. Tanto é que o bóson de Higgs já foi detectado, praticamente 100% de certeza de que ele foi detectado. E enquanto que as ondas gravitacionais, veja bem, começou-se a tentar detectar elas no início da década de 60 e até hoje elas não foram detectadas diretamente. Então, a tecnologia ainda está galgando passos para conseguir detectá-la. Espera-se que essa detecção ocorra em breve, mas não existe nenhuma certeza absoluta de que isso vai ocorrer. Mas espera-se, os projetos mais avançados de detecção no mundo, como o projeto americano LIGO, em português LIGO, né? Ele espera detectar essas ondas, inclusive comemorando 100 anos da proposta delas por Einstein. Ele espera detectar em 2016. Isso é otimista? Isso é realista? Isto é um pouquinho só otimista, mas... Está entre o realismo e o otimismo. Não está muito fora não está muito fora da realidade, não. É possível, sim, que eles detectem até 2016. Mas isso é uma questão de precisão de equipamentos? É uma questão de... É uma questão de 3 fatores. Pois não. Que a teoria da relatividade geral esteja correta na previsão e que todos aqueles cientistas que debateram esses anos todos estejam corretos em afirmar que ela transporta energia, que ela existe. Então, eu acho que... Será que a gente pode dar um passinho atrás? Que eu acho que a gente tem um pequeno histórico que indica que acho que essa teoria estava correta, que eu acho que o senhor estava mencionando que na década de 60 teve uma comprovação matemática. Veja bem. Que é uma revisão da teoria proposta pelo Einstein, é isso? Veja bem. O que essa observação comprova é que essas ondas gravitacionais existem. Ela não está afirmando que a teoria da relatividade geral é a teoria correta para predizer essas ondas, a existência dessas ondas. De repente, a teoria da relatividade geral precisa sofrer algumas modificações. Mas essas observações confirmam que, sem dúvida, essas ondas gravitacionais existem. Por quê? Porque eles observaram estrelas muito densas, em órbita, uma em torno da outra, que elas estão perdendo energia. Essa é a história que gerou o Prêmio Nobel de... Exatamente. 1993. Então. Essa história que eu acho que é uma história muito interessante. Eu gostaria de pedir para o senhor contar ela para a gente logo depois do nosso intervalo, que a gente vai fazer uma pequena pausa aqui. Ok. E que é uma história que já rendeu o Prêmio Nobel e vamos ver aí para frente o que a gente consegue... quais são as pessoas que estão pesquisando, quais são as teorias e tudo mais em relação a ondas gravitacionais. A gente já volta. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar, escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo? Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT.
produção de energia elétrica e o uso de gasolina e diesel estão entre as principais causas do aquecimento global. Mas gestos simples como economizar luz, compartilhar uma carona ou usar o transporte coletivo podem combater o aquecimento do planeta e contribuir para que todos tenham um lugar melhor onde viver. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Vem, sangue bom, preste atenção, a gente vive pensando em ter compaixão. Seja com quem for, sem nenhuma distinção, na cidade, no sertão, de todo o coração. Doar sangue é uma atitude nobre, seja rico, seja pobre, seja um doador. Doar sangue é um compromisso, não seja omisso. Tem muita gente precisando disso. Sangue do meu sangue. Ajudar está no sangue do brasileiro. Cada vez que você doa sangue, pode salvar a vida de até 4 pessoas. Seja um doador. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, estamos voltando com o Clique Jornal de hoje, quarta-feira, 18 de dezembro de 2013, conversando com o pesquisador do INPE, Odílio Denis de Aguiar, sobre ondas gravitacionais, que é o último elo que falta comprovação da teoria da relatividade geral de Einstein, que foi proposta em 1916. Aliás, a teoria das ondas gravitacionais foi proposta em 1916. A relatividade geral é de 1915. Estou correto? Isso. E nós estávamos conversando no bloco anterior sobre um pequeno histórico dessa teoria, que ela foi proposta e foi comprovada. O Einstein chegou a duvidar um pouquinho da sua própria proposição, mas foi referendada matematicamente na década de 60 por um cientista chamado Isaacson, e na década seguinte descobriram uma prova indireta. Essa é a história que eu gostaria de pedir para o pesquisador Odílio de Aguiar continuar contando para a gente, por favor. Certo. Então, eu vou contar a história de Taylor e Hughes, 2 americanos que descobriram um sistema de estrelas muito exóticas que existe no universo. O universo ele tem muitas dessas estrelas. São estrelas compactas, muito densas, muito pesadas. Elas têm mais do que a massa do nosso Sol, do nosso Sol, né? E num volume muito pequeno. Elas têm um raio de apenas cerca de 10 quilômetros. É uma coisa impressionante. 10, 15 quilômetros, elas têm mais massa do que o próprio Sol nesse volume. E já foram descobertos cerca de 4 sistemas em que existem essas estrelas orbitando uma em torno da outra. Então, são sistemas chamados binários, porque são 2 estrelas. Então, o Taylor e Hughes descobriram o primeiro desses sistemas em 1974. E o Hughes, que era o aluno de doutorado do Taylor, o Taylor era o professor, ele ficou observando esse sistema. Ele conseguiu observar esse sistema porque uma dessas estrelas bem pesadas, bem densas, ela emitia um faixa de rádio. Esse faixa de rádio fazia com que essa estrela se chamasse o que a gente chama de pulsar. Ela ficava pulsando um feixe de rádio, e esse feixe de rádio era muito regular. Ele tinha uma precisão melhor do que o relógio. Uma pequena observação, esse é o tipo de onda eletromagnética parecida com rádio. Isso, exatamente. Que chegou, esse tipo de fenômeno que foi uma pequena curiosidade, que chegou a ser confundido com sinais extraterrestres. Exatamente. Mas isso no passado, foi na década de 60. Os primeiros pulsares que foram descobertos, pulsares isolados, não estavam em sistemas binários. Os primeiros pulsares que foram descobertos foram por uma estudante britânica, Jocelyn Bell. Ela achou que fossem comunicações extraterrestres, porque o pulso eram extremamente regulares, e eles vinham. Ela detectou uns 3 sistemas desses,
E ela achava que eram extraterrestres que estavam tentando se comunicar. Por causa que são estrelas binárias que giram uma em torno de si, daí são interrompidos os pulsos. Não, então, quando os pulsares estão em sistemas binários, acontece uma coisa muito mais interessante, que esses pulsos eles passam a ter os intervalos deles variando por causa do efeito Doppler. O mesmo efeito de quando você escuta uma ambulância passando na rua, quando ela está se aproximando, ela tem o som dela tem um tom, e quando ela se afasta, ela tem outro tom. O som muda se ela está se aproximando de você ou está se afastando, né? O pulsar ele causa esse mesmo efeito. Então, quando ele está se aproximando da Terra, os pulsos ficam mais próximos um do outro. E quando ele está se afastando, os pulsos se afastam um do outro. E você observando esses pulsos com regularidade, várias vezes, você consegue determinar o período de órbita dessas estrelas. Você consegue medir com precisão o período de órbita. Principalmente nesse sistema que os pulsos tinham uma regularidade melhor do que qualquer relógio que fosse construído naquela época e até hoje. Os pulsos tinham uma regularidade de uma parte em milhão de bilhão de vezes. Isso é melhor que qualquer relógio, até atômico, né? Então, esse sistema... ele observou, mediu então com precisão. Retomando os pesquisadores norte-americanos. O Rios, exatamente. O Rios mediu com precisão esse período e ele verificou que o período de órbita dessas duas estrelas estava variando. Aí, quando o Taylor fez a conta, ele percebeu que era exatamente a mesma quantidade que eles teriam, a energia teria que variar se fosse perdida na emissão de uma onda gravitacional. Isso é um sistema que ele estava declinando a quantidade de energia mínima, muito sutil. Pequena, muito sutil, mas que coincidia exatamente com o valor que era previsto pela teoria da relatividade geral de Einstein. Isto é, a onda em si não foi detectada, mas foi detectado um efeito sistema causado, que poderia estar emitindo ondas ou poderia estar emitindo algum outro tipo de sinal, mas exatamente um efeito causado pela emissão da onda. A onda então é uma prova indireta. Não se está detectando a onda diretamente, está se detectando o sinal eletromagnético do pulsar, que permite você fazer um cálculo de órbita do sistema com precisão e medir todos esses parâmetros de órbita do sistema. Uma coisa interessante é que o radiotelescópio que fez essas medições é o radiotelescópio de Arecibo, que é o mesmo daquele filme Contato, famoso. Né? Sim. É o radiotelescópio de Arecibo. Ele é que media o sinal. Ele fica aonde nos Estados Unidos? Em Porto Rico. Ele fica em Porto Rico. É aquele que explode lá, por um acaso? Aquele que... No Contato tem uma cena grandiosa. Esse filme de ficção... Não. Aquele portal que eles abriram foi em outro local. Eles explodiram por computador, provavelmente, mas baseado numa mas instalação. O radiotelescópio, do Contato é no início do filme, quando ela vai visitar lá. É aquele projeto de receber sinais extraterrestres. Que é um enredo parecido com isso, né? Que você recebe sinais de eletromagnéticos ou algum tipo de onda. Tentando ver se é um sinal vindo de uma civilização extraterrestre. Mas é o mesmo radiotelescópio, é o mesmo aparelho que detectou as ondas eletromagnéticas. Na década de 70 foi filmado... o filme Contato. Então, por causa... E esses dois americanos, eles ficaram fazendo as contas durante cerca de uma década ou mais, até que em 1993 a comunidade científica mundial verificou que não tinha outra explicação para aquela perda de energia. Várias hipóteses foram formuladas tentando explicar por que aquele sistema estava perdendo energia. Uma delas mais comum era porque tinha uma nuvem de poeira ali e aí a estrela estava
tendo que passar na nuvem de poeira, arrastar a nuvem, e aí a nuvem freava, a estrela e tudo. Mas aí o pessoal argumentava, mas se tem essa nuvem de poeira, vai ocorrer emissão eletromagnética, inclusive de raio-x e de infravermelho e tudo. Isso nada foi medido. Então, não havia dúvida, a comunidade científica não teve mais dúvida, não tinha nenhuma outra explicação que fizesse sentido, que explicasse os fatos sem causar algum outro efeito que pudesse ser verificado. Todos esses outros efeitos não eram verificados. Então, a única explicação plausível era a de que realmente o sistema estava perdendo energia por emissão de ondas gravitacionais. E retomando então uma conversa, que isso aqui é um desafio para a gente também aqui da rádio, da gente tentar conversar sobre um assunto de ciência tão avançado, e é uma fronteira da ciência, uma fronteira da pesquisa, que tem poucas instituições no mundo que trabalham com isso. A gente está tentando lidar, tentando transformar esse tipo de conteúdo e apresentar um pouco para as pessoas. Retomando um pouquinho o que a gente tinha conversado no primeiro bloco sobre quão próximo estaria da detecção das ondas gravitacionais. E o senhor tinha mencionado que estávamos muito próximos, e inclusive por causa desse histórico, já que quase uma centena de anos de proposição, de comprovação, e de prêmio Nobel e de tudo mais. E o senhor tinha mais outros fatores também da proximidade? Se você tinha me perguntado se era realista pensar que a detecção poderia ocorrer nos próximos anos. Bom, se ela não ocorrer até 2020, um ou mais dos seguintes 3 fatores podem estar ocorrendo. Veja bem, não existe dúvida que as ondas gravitacionais existem, mas pode ser que a teoria da relatividade geral tenha errado na previsão de como essas ondas são. Ela pode ter errado em coisas do tipo como é que essa onda tem, qual é o formato que a gente chama em ciência polarizações dessa onda, qual é o formato dela no espaço. Então, a teoria da relatividade geral pode ter errado nisso. Então, os detectores que estão sendo construídos, eles estão supondo que essas ondas têm um formato no espaço e eles estão buscando, então, detectar esses formatos, né? Então, elas são projetadas, esses detectores, supondo que ela tem esse tipo de formato no espaço. Então, se a teoria da relatividade geral errar nisso, é uma maneira das ondas não serem detectadas. Esses detectores, eles são umas antenas, grosso modo poderíamos fazer uma analogia com antenas, só que especificamente construídas para a detecção desse tipo de onda. Exatamente. O outro fator seria que a gente tem um conhecimento de astrofísica com deficiência. Quer dizer, a gente não tem claramente a frequência de ocorrência desses eventos no espaço. Por exemplo, a gente pode estar superestimando a quantidade dessas estrelas densas no universo. O número dessas estrelas densas no universo pode ser muito menor do que a gente está estimando pelos nossos conhecimentos de astrofísica até hoje, pelas observações até hoje. Então, isso é uma maneira também. O que significa? Significa que a gente vai ter que melhorar, nesse caso, a gente vai ter que melhorar a sensibilidade dos detectores. Tá? E o terceiro fator é que a gente está interpretando a teoria da relatividade geral errada. Quer dizer, a gente está construindo os detectores errados para detectar as ondas gravitacionais. Então, eu gostaria, vamos para mais um breve intervalo, e gostaria de comentar sobre exatamente os detectores, essas antenas fabulosas. Inclusive, temos uma no Brasil e uma na USP, acho que é isso. E um departamento em parceria do INPE com os Estados Unidos. Eu gostaria que o pesquisador Odílio Denis de Aguiar, que trabalha justamente nessa área no INPE, trabalhou na USP também, gostaria de pedir para contar sobre essa corrida internacional, espacial e científica de detecção de ondas gravitacionais. Já voltamos. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Água é vida.
e vida não se desperdiça. A agropecuária é o maior usuário de água do mundo. Por isso, o produtor rural deve planejar um sistema de irrigação que evite o desperdício. Uma dica é usar sistemas eficientes, em que a distribuição de água seja uniforme na quantidade certa e com equipamentos que utilizem menores pressões de água. Entre nessa corrente. Participe! Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Se tem tanta coisa boa no mundo, por que a televisão mostra tanta violência? Eu quero uma TV que me ajude a ver o mundo, que não seja só de mocinhos e bandidos. Chega de muita morte e troca de tiros. Eu quero a troca de experiências e muita diversão. TV de verdade não tem espaço para violência. E quem financia a baixaria é contra a cidadania. Aliás, você não vai querer ver seu filho fazendo parte dela, vai? Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800 619 619. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa. Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, estamos de volta com o Clique Jornal de quarta-feira, 18 de dezembro de 2013, recebendo hoje o pesquisador do INPE, Odílio Denis de Aguiar, que é o pesquisador de ondas gravitacionais, que é a última comprovação da teoria da relatividade geral de Einstein, que ainda não foi detectada. E exatamente para a detecção desses fenômenos que já tem toda uma comprovação científica, matemática e até uma prova indireta, tem sido construído no mundo alguns detectores que poderíamos falar que são antenas, e são poucas instituições que trabalham nesse sentido. Então eu gostaria de pedir para o pesquisador, que é um responsável por um desses detectores construído no Brasil, para comentar sobre esse tipo de antena e sobre a experiência dele aqui para a detecção das ondas gravitacionais. Certo, Bruno. Os primeiros detectores foram do tipo barra, como eu mencionei. O Joseph Weber foi quem inventou esse tipo de detector. Então, por um tempo, só existiam detectores do tipo barra. Muitos foram construídos na década de 70 e depois, na década de 80, outros foram construídos que funcionavam com uma sensibilidade muito maior. Eles eram resfriados a temperaturas muito baixas para diminuir o ruído térmico. E até recentemente esses detectores, eles existiam, esses mais sensíveis existiam funcionando. Eram 5 barras mais recentemente. Uma americana chamada Allegro, no estado da Louisiana, 3 italianas, 2 no território italiano, uma perto de Roma, chamada Nautilus, outra em Legnaro, perto de Padova, chamada Auriga,
e uma que funcionava no CERN, onde foi descoberto o bóson de Higgs, naquele centro europeu de física nuclear. Ele se chamava Explorer. Era uma barra dos italianos que ficava lá no CERN. E também existia uma barra na Austrália, na cidade de Perth. E ela foi desativada em 2001. A americana em 2007, foi desativada em 2007. Allegro. E em 2009 foi desativada a Explorer. Só existem ainda em funcionamento o Nautilus e o Auriga, que são as duas barras italianas. Os interferômetros, eles são em número de 6. São 2 americanos nos Estados Unidos. Mas interferômetros... Exatamente. Uma outra técnica. Aliás, sim. deixa eu, antes de falar dos interferômetros, falar das esferas. A esfera é uma técnica mais parecida com a barra. Ela também é uma massa, ela também funciona com o mesmo princípio da barra. Então, por favor. O princípio de funcionamento é simples. A onda gravitacional, como eu disse, ela provoca deformações no espaço. Então, isso seria um soco, um impacto? Seria um esticamento. É como se o espaço fosse um tecido de borracha que a onda gravitacional vem e fica esticando, comprimindo, esticando, comprimindo. E aí tudo que está nele também é esticado e comprimido. Então, a barra ou a esfera seria também esticada e comprimida. É um corpo, uma massa que tem detectores para ver se ele tem variação do volume. No caso da barra e da esfera, o que a gente tenta detectar é a energia que é transferida para a massa. Que como a onda gravitacional provoca o esticamento e a compressão dessa barra ou da esfera, ela coloca em vibração esses corpos. Ela coloca em vibração a barra, coloca em vibração a esfera. E aí você, com um acelerômetro, com um sensor na superfície da barra ou da esfera, você mede essa vibração. Então, se a onda passou, ela provocou essa vibração, ela causou essa vibração na barra ou na esfera, e aí você mediria com esse sensor. Então, as esferas são 2. Eu falei 5 barras, são 2 esferas, uma na Holanda e uma do Brasil. A do Brasil, ela fica na cidade de São Paulo, no Instituto de Física da USP, no prédio Mário Schember. E ela também foi batizada de Mário Schember, em homenagem ao grande físico brasileiro, nascido em Pernambuco, nascido em 1914, que faleceu em 1990. Ele foi diretor do Instituto de Física da USP. Ele foi, na verdade, o diretor que criou a física experimental na USP, né? Ele é um pesquisador muito reconhecido no Brasil e... Muito reconhecido. O senhor foi que trabalhou na implantação desse detector. Exatamente. Bom, junto com outros colegas, colaboradores, inclusive o professor Neide Oliveira, lá da USP, do Instituto de Física da USP. O professor Mário Schemberg, ele foi muito... ele trabalhou em vários campos da relatividade geral, da astrofísica. Ele trabalhou com prêmios Nobel, enfim, com pessoas famosas. Ele trabalhou com a teoria de evolução estelar, com o Gamow, e trabalhou também com outros cientistas de Princeton, contemporâneos a Einstein. E ele chegou a conhecer o Einstein, mas ele é uma geração depois do Einstein, poderia... ele era, sem dúvida, mais moço, né? Tanto é que Einstein nasceu em 1889, se não me engano. Não, desculpe, 1879, se não me engano, e veio a falecer em 1955. E o Schemberg nasceu em 1914, né? Quer dizer, praticamente uma geração depois. Uma geração. Bom, mas enfim, voltando aqui. Então, a esfera brasileira, ela é uma esfera de 65 centímetros, mas é muito densa. Ela tem 1 tonelada e 150 quilos.
Qual que é o material utilizado? É uma liga de cobre-alumínio que foi fundida aqui no Brasil mesmo. Ela foi fundida na fundição Italbronze, que fica no quilômetro 206 da Via Dutra, já no município de São Paulo, Arujá. Se não me engano, é o município de Arujá. Quilômetro 206 da Dutra. Italbronze. Ela, na verdade, fundiu todas as esferas que foram usadas, tanto pelo grupo brasileiro como pelo grupo holandês e italiano. O italiano também quis fazer uma esfera. Então, nós temos uma esfera na USP, existem 2 esferas no grupo holandês, mas só uma está ativa, e todas elas foram produzidas pela Italbronze. Essas esferas, elas têm uma capacidade, é um detector mais completo que a barra, porque ele tem vários sensores. Então ele consegue detectar, diferente da barra, ele consegue detectar a direção e a polarização da onda, quer dizer, a forma como a onda se desloca no espaço, né, a polarização. Então, o detector esférico ele tem mais informação para oferecer. Então, nesse ponto, ele é mais competitivo, né? Agora, tanto o projeto holandês como o brasileiro, ainda estão num estágio não completamente desenvolvido, por causa de recursos, né, financeiros. É uma tecnologia nova também, essa da esfera. A esfera ou mais nova que a tecnologia de barra e a tecnologia daquela palavra complicada, como que é? Tecnologia... Começa com I. Sim. O interferômetro é uma outra técnica. Outra técnica, exato. E os detectores interferométricos, eles receberam mais verbas, porque eles são mais caros, né? E eles têm uma vantagem muito grande em relação às barras e às esferas. Eles observam uma faixa de frequência muito maior. Esse é o método utilizado pelos norte-americanos. Exatamente. O interferômetro laser, ele, em vez de usar uma barra ou uma esfera, ele usa espelhos e laser. Eles enviam um feixe de laser para uma lente, um espelho semi-transparente, que divide esse feixe em dois feixes. E esses feixes, eles percorrem no vácuo distâncias muito longas. Então, os interferômetros, os americanos, por exemplo, eles têm túneis de vácuo de 4 km de extensão. E, na verdade, o feixe de laser ele percorre mais do que 4 km, porque ele vai e volta várias vezes entre 2 espelhos. Então, o caminho, na verdade, que esse laser percorre é mais de 100 km. Né? Depois de percorrer todo esse caminho, os 2 feixes de laser são novamente juntados e comparados. E as distâncias dos espelhos são ajustadas para que essa comparação dê um resultado de sinal nulo. Então, quando a onda gravitacional passa, ela modifica essa distância entre os espelhos e modifica essa condição nula de interferência dos sinais. E aí, então, você, com isso, detecta... Era para detectar a variação, a compressão ou expansão dos espelhos. E daí, logo, o feixe de luz, laser, exato, que é um feixe de luz, ele também apresentaria variação. Exatamente. E agora a gente precisa partir para mais um intervalinho e finalmente a gente vai continuar contando essa história da corrida, dos métodos. Continuar falando sobre os interferômetros. Sobre esses métodos e a corrida, quem está mais próximo. E a gente vai perguntar as possíveis aplicações da detecção e os possíveis usos que seriam possíveis de serem feitos com as ondas gravitacionais. Estamos conversando com o pesquisador Odílio Denis de Aguiar aqui na Rádio CT. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Quando você finge que não vê, fica mais difícil combater o crime. Ligue Disque Denúncia, número 181, e ajude a polícia a deixar a sua cidade mais segura. A ligação é gratuita, o serviço funciona 24 horas. A sua chamada não é identificada e você não precisa se identificar.
O 181 é um canal seguro para denunciar abusos contra crianças e idosos, localização de foragidos e todo tipo de crime. Ligue 181 e faça a sua parte. Secretaria da Segurança Pública. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar, escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo? Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Eu sou mãe e não gosto de sair para trabalhar sem saber o que os meus filhos estão assistindo na televisão. A TV poderia me ajudar na educação dos meninos, mas passa tanto programa violento. Empresa responsável não apoia a violência. Afinal, quem financia a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800 619 619. O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente a quem precisa. Mas cerca de 70% das ligações recebidas pelo 190 são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros cidadãos. Secretaria da Segurança Pública. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, estamos de volta com o Clique Jornal aqui na Rádio CT. Hoje, quarta-feira, 18 de dezembro de 2013, estamos recebendo o pesquisador do INPE, Odílio Denis de Aguiar, que trabalha com ondas gravitacionais, e é um fenômeno que é o último que ainda não foi comprovado da teoria da relatividade geral de Einstein, e estávamos conversando sobre possíveis métodos para a detecção dessas ondas, que são os detectores. O Brasil possui um, o Mário Schenberg, localizado na USP, e também possui uma colaboração com um detector norte-americano, e o pesquisador estava explicando algumas técnicas. Então, por favor, se quiser continuar falando sobre possíveis técnicas e falando depois em que estado que está o Brasil nessa corrida para a detecção de ondas gravitacionais no mundo, por favor. Ok, obrigado, Bruno. Os interferômetros, por eles observarem uma faixa de frequência muito maior, eles foram projetos mais, digamos assim, de interesse de países mais ricos, mais desenvolvidos tecnologicamente, que podiam dispor desses recursos. Então, eles estão em estágio mais avançado. Por exemplo, o projeto LIGO americano, ele dispôs de recursos, digamos, cerca de 650 vezes maior do que os recursos que o projeto brasileiro dispõe 650. até hoje. 650 vezes mais. E quantidade de pessoas trabalhando também? Então, em termos de participação, eles têm praticamente quase 1.000 pessoas trabalhando no projeto. O projeto brasileiro ele conta em torno de 30 pessoas. Na verdade, dos 30 pessoas, o número mais reduzido de experimentalistas, que realmente estão trabalhando no detector, mas existem colaboradores teóricos importantes no grupo. No total, então, são 30. Quer dizer, nós temos 30 vezes menos participantes. Dezenas de vezes menor
investimento no Brasil nesse tipo de pesquisa. E os europeus, eles estão concorrendo com os norte-americanos? Sim, eles têm 2 projetos, o Virgo e o GEL. Um é na Alemanha, colaboração entre os britânicos e os alemães, e o outro está na Itália, colaboração entre os franceses e os italianos, principalmente. Na verdade, eles envolvem outros países, grupos de outros países, mas são os principais. Os 2 mais avançados no mundo atualmente é o LIGO, né, como a gente fala em português, e o Virgo europeu. O LIGO, por exemplo, eles acham que vão, é justamente esse projeto que eu falei para você, mencionei, que eles acham que vão detectar, eles estão fazendo um esforço para detectar até 2016. E o INPE tem uma colaboração... Nós temos uma colaboração justamente com esse projeto LIGO no INPE, é uma colaboração formal com um memorando de entendimentos assinado. Todo ano esse memorando é revisto, eles veem se a gente está cumprindo o que a gente disse que vai cumprir e nós estamos temos sido aprovados na continuação dessa colaboração. O nosso projeto dentro dessa colaboração é projetar um sistema de isolamento vibracional para o LIGO avançado, o LIGO futuro, não este que está entrando em operação o ano que vem, que eles acham que vai detectar até 2016, mas num mais avançado ainda, que teria capacidade de fazer muito mais detecções por ano. Né? Seria uma participação na parte de engenharia? Na parte de engenharia, na parte tecnológica de engenharia. Seria justamente no desenvolvimento de uma ideia inovadora que nós tivemos, que eles gostaram muito, que eles não tinham tido, que era compactar uma quantidade grande de movimentos pendulares de uma forma compacta num espaço vertical muito pequeno. E a gente inventou esse método que a gente chama de pêndulos multianinhados e com isso a gente pretende ter um desempenho de isolamento vibracional muito maior num volume pequeno. E com isso adaptar no sistema dele, que eles usam para isolamento vibracional, e eles serem capazes de observar ainda mais uma faixa de frequências maior em baixas frequências, porque eles estão limitados de 10 Hz até 10 kHz. E com esse sistema eles poderiam conseguir ver até quase 1 Hz. Então eles estariam esticando a faixa de frequência na faixa de 1 a 10 Hz, que é uma faixa muito importante. Existem várias estrelas compactas produzindo ondas gravitacionais nessa faixa. Sim. Então, e continuando a nossa conversa, quais seriam as possíveis aplicações? O Brasil está, digamos, numa parceria importante com o Instituto Avançado Norte-Americano e, por enquanto, está na fase de descoberta, de comprovação. E já tem algumas intuições ou alguns projetos? Então, quando você desenvolve tecnologia avançada para conseguir um objetivo científico, que é de detectar cada vez deformações menores, muito menores que o diâmetro de um próton, você acaba produzindo coisas de interesse tecnológico. Então, por exemplo, a gente desenvolveu osciladores de ultra baixo ruído de fase. Osciladores são aqueles equipamentos para medir frequências. São osciladores de micro-ondas que injetam sinal nos nossos sensores. E esses, para você conseguir detectar as ondas gravitacionais, você precisa produzir esses osciladores de altíssima qualidade. E essa é uma das tecnologias, por exemplo, que a gente está tentando, inclusive, qualificar para uso espacial, para uso em satélites, para uso em missões espaciais. Então, a gente tem um projeto com a PUC do Rio, que nos ajudou a desenvolver esses osciladores, agora para qualificar esses osciladores para uso espacial. Para eles precisam resistir o lançamento do foguete, a vibração do lançamento do foguete, o barulho do foguete, porque eles são feitos de cristais de safira, esses osciladores. E aí, então, a gente precisa
construir esses osciladores de forma que eles consigam existir essas vibrações. E uma máquina de... Agora... Bom, então, existem várias tecnologias que são fruto natural do caminhar. Do caminhar, do desenvolvimento da tecnologia para você construir esses detectores. Agora, quando você começar a detectar ondas gravitacionais no universo, você vai descobrir fenômenos que você não tinha ideia que existiam. E aí você vai provavelmente descobrir uma nova física. E descobrindo uma nova física, você vai descobrir, vai dar dicas para novas tecnologias completamente revolucionárias. Então, a perspectiva, por exemplo, sonhando um pouco aqui alto, seria você, por exemplo, descobrir uma maneira de controlar a gravidade, por exemplo. A gente poderia fazer uma brincadeira com aquele skate do De Volta para o Futuro, que ele flutua. Sabe, né? Quem sabe? Carros voadores. Quem sabe? Isso é uma possibilidade em aberto. Você está investigando coisas com ondas gravitacionais e, de repente, você descobre maneiras de controlar a gravidade, maneiras de, por exemplo, viajar no espaço muito mais rápido, né? Conseguir fazer os chamados que a gente vê na literatura, aí, os tais buracos de minhoca, né? Que você consegue fazer um atalho de um ponto do universo a outro ponto do universo. O teletransporte? Seria mais Não ou menos... é bem o teletransporte, é uma coisa diferente do teletransporte. É um portal mesmo. É exatamente aqueles túneis do filme Contato, né? Aqueles túneis que foram usados por aquela pesquisadora para viajar para aquela estrela Vega, né? Para aquela planeta da estrela Vega, rapidíssimo, porque a estrela Vega fica a 25 anos-luz de distância. Mesmo que você fizesse um foguete que viajasse à velocidade da luz, demoraria 25 anos para chegar lá. E, entanto, ela chegou em questão de segundos, viajando nesses buracos de minhoca. Então, talvez essas coisas consigam ser inventadas depois do conhecimento que a gente adquirir observando essas ondas gravitacionais. Então, este foi o pesquisador Odílio Denis de Aguiar nos explicando um pouquinho sobre essa fronteira da ciência que o Brasil está procurando participar, que são as ondas gravitacionais, que é a última comprovação que ainda não foi provada da teoria da relatividade geral do Einstein. O pesquisador Odílio Denis de Aguiar é engenheiro eletrônico formado pelo ITA, possui mestrado em astrofísica pelo INPE e doutorado em física pela Universidade Estadual da Louisiana, nos Estados Unidos. É professor visitante da USP, professor de mestrado e doutorado em astrofísica no INPE. Este foi mais um Clique Jornal. Eu sou o Bruno Conde, jornalista, e hoje, como locutor, rendendo o Paulo Silva. Na operação de áudio, tivemos Thiago Santos, e é isto. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.